Olá, queridas alunas, queridos alunos, sejam bem-vindos a esta aula de Teoria Geral e História do Direito. Eu sou o professor Antônio Save e nesta aula de hoje nós trataremos sobre validade, vigência e eficácia das normas jurídicas. Bem, você se pergunta às vezes, Antônio, mas o que nós vamos estudar nessa aula? Nós vamos ver basicamente como uma norma jurídica ela passa a valer, quando ela perde a validade e o que significa, inclusive, a eficácia dela. Nós vamos ver que esses termos eles estão intimamente relacionados e no final dessa aula você vai ter condições de assimilar a importância e a diferença entre esses institutos jurídicos. Ok? Então, vamos aqui para o nosso caderno. Como eu havia falado com vocês, né, nós vamos começar falando sobre a questão da validade das normas jurídicas. Validade das normas jurídicas. Esse é o primeiro tema da nossa aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto que é interessante vocês saberem é que a validade ela tem sido motivo de muitas controvérsias na doutrina. O professor Risato Nunes, deixa eu escrever ele aqui para vocês, o nome dele para vocês, o professor Risato Nunes diz para a gente que a validade, deixa eu tirar do negrito e do sublinhado, pronto. A validade pode se referir a dois aspectos, basicamente. Nós temos um aspecto, o professor Risato Nunes chama de aspecto técnico barra técnico hífen técnico hífen jurídico, ou como ele chama também de aspecto formal. Tudo bem? Esse aspecto formal ou técnico-jurídico nada mais é do que a vigência da lei, a vigência da norma jurídica, ok? E nós temos o segundo aspecto, que é o aspecto da legitimidade, ou seja, quem é legítimo em relação àquela lei. Então, a validade ou a legitimidade nada mais do que significa isso. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Legitimidade nada mais é do que a validade. E significa o quê? O fundamento. Tá? Nós vamos ver, inclusive, que existem questões éticas por detrás da norma. O tempo todo vocês vão notar isso. Tá? Então, nós vamos falar aqui sobre essas questões na nossa aula de hoje. Ok? Então, professor Risato Nunes, logo no comecinho aqui da nossa aula, deixa eu só adicionar o nome dele aqui, pronto. O professor Risato Nunes traz para a gente esses dois aspectos. Tá joia? Ok? Antônio, explica melhor cada um desses dois aspectos. Explico. Acho que eu vou puxar um subitem aqui debaixo deles, fica bem melhor, tá bom? Então vamos lá. Aspecto técnico formal. Nesse caso aqui, meus amigos, se fala de a norma jurídica ela ser válida quando ela é criada segundo os critérios já estabelecidos no sistema jurídico. Lembra que nós estudamos em aula passada a questão da hierarquia das normas? Lembra disso? Então, se uma lei, quando ela for criada, ela respeitar a Constituição Federal, significa que ela respeita esse aspecto técnico-jurídico. Então, vou colocar até minha imagem aqui para mostrar para vocês. A Constituição está em cima e ela traz as normas gerais. Se a lei que está abaixo da Constituição foi criada conforme a Constituição, ela cumpriu com esses aspectos técnico-jurídicos para que ela fosse criada. Perfeito? Vamos voltar aqui para o caderno então, olha só. Vou dar aqui para você como exemplo ó, a lei que respeita a CF quando criada. Está aí como exemplo para você a lei que respeita a Constituição Federal quando ela é criada. Tudo bem? A lei que respeita a Constituição Federal quando é criada, ela segue os aspectos técnico-jurídicos. Agora, no segundo aspecto, quando nós estudamos aqui a legitimidade ou a validade, né, nós falamos aqui de fundamento axiológico.
Falamos aqui em fundamento axiológico. Tudo bem? Então, a norma ela só é válida, vou escrever assim para vocês, ó. A norma só é válida quando certas condutas são adotadas em razão de valores daquela sociedade. Então vejam, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, a norma só se reputa como válida, a norma só se reputa como legítima se ela respeita as questões éticas daquela sociedade, aqueles valores, ok? Vejam vocês que quando nós criamos algumas normas, nós queremos que essas normas elas correspondam a alguns valores praticados naquela sociedade. Por isso que eu falei para vocês que esse aspecto da legitimidade ele tem ligação com a ética em si. Tá? Então, uma conduta ética seria uma conduta que estivesse de acordo com os valores da sociedade. Isso seria uma conduta ética prevista na norma. Se a norma incentivasse aquele tipo de conduta com base nos valores da sociedade, seria uma norma considerada ética. Tudo bem? Então, qual é a conclusão em que a gente chega nesse primeiro ponto aqui? Ó? Uma norma ela é considerada válida quando ela é aprovada, promulgada, conforme o procedimento em si, e desde que ela esteja coerente com a conduta da sociedade. Tudo bem? O professor Miguel Reale, se vocês forem pegar o livro dele para estudar, nem vou anotar aqui no caderno para vocês nesse momento, tá? Mais para frente a gente vai voltar a ele. O professor Miguel Reale ele fala que a validade de uma norma ela também pode ser vista sob um outro aspecto, o que se chama de aspecto da validade social, o que ele chama de eficácia ou efetividade social, se aquela norma se aplica dentro da sociedade ou não. Tá bom? Então, o primeiro ponto que nós vimos na aula de hoje, voltando aqui só para te lembrar, foi a validade das normas jurídicas. Tudo bem? Agora nós vamos falar, outro ponto importante da aula de hoje, diz respeito, eu vou só copiar esse cabeçalho aqui para eu poder aproveitar a formatação. Nós vamos falar agora sobre a vigência das normas jurídicas. Vamos falar sobre vigência das normas jurídicas. Então, falaremos sobre vigência das normas jurídicas. O que significa falar em vigência? Vamos colocar um conceito aqui no nosso caderno. Então veja, as normas jurídicas, meus amigos, nós brincamos que elas têm uma vida própria. Elas nascem, existem, depois elas são alteradas e elas podem morrer, elas podem deixar de ter aplicação. Então a vigência nada mais é do que uma qualidade que a norma tem de existir. Uma qualidade que a norma tem de existir. De existir onde? De existir no mundo jurídico. Uma qualidade que a norma tem de existir no mundo jurídico. Quando ela tem essa qualidade de existir no mundo jurídico, ela se torna obrigatória. Tudo bem? Então, ela se torna obrigatória. Então, eu obrigatoriamente preciso observar e aplicar aquela norma. Tudo bem? Por isso que eu falo para vocês que uma norma, quando ela é vigente no tempo, nada mais é do que uma qualidade que a norma tem de se fazer obrigatória. Exemplo, se eu perguntasse para você assim, quais normas estão vigentes no tempo hoje? Você vai falar para mim, Antônio, já estudei na faculdade, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil já vi um pouquinho. Então, essas são as normas vigentes, tá bom? Vigentes no tempo. Então, elas se aplicam neste momento, ok? Então, vejam, nós temos as hipóteses em que as leis são criadas e uma vez em que elas são obrigatórias, elas são vigentes, ok? Elas passam a produzir efeitos dentro daquela sociedade. E como que funciona basicamente a criação de uma norma ou de uma lei? Funciona assim, ó. O poder legislativo é quem normalmente cria
as normas. Mas o Poder Executivo também pode ter a iniciativa para criar algumas normas. Então, normalmente, vou colocar aqui para você, ó, normalmente é o Legislativo quem cria a norma. Uma vez aprovada, será encaminhada ao chefe do Poder Executivo. Ao chefe do Poder Executivo. O que o chefe do Poder Executivo faz? Ele pode sancionar ou vetar aquela norma. Se ele sanciona aquela norma, ela está aprovada e passará a ter vigência. Então você está me dizendo que uma norma, uma lei, normalmente ela é feita pelo Legislativo e o chefe do Executivo ele sanciona? Sim. Antônio, então me dá um exemplo aqui. Quer dizer então que o Congresso Nacional ele faz o texto da lei, o Presidente da República é quem assina? É. O Congresso aprova, o Congresso Nacional aprova e o Presidente da República sanciona. Antônio, mas como que funciona a vigência dessa norma? Uma vez que o Presidente da República assine, ela já começa a valer? Não, meus amigos, nós temos que dar uma olhadinha lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Como é que a gente vai olhar isso daí? Ó? Vou colocar aqui para vocês, ó, a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A gente vai dar uma olhadinha lá no começo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aqui, ó, tá vendo? Ó? É o Decreto-Lei 4657 de 1942, corresponde à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e o artigo 1º dela já fala assim pra gente, ó, artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicado. Ou seja, uma vez que o Presidente da República sancione aquela lei e ela seja publicada, vou colocar aqui para vocês, ó, LINDB, artigo 1º. Aqui eu colocar assim, ó, lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Essa é a regra geral. Então, Antônio, me explica melhor essa questão aí dos 45 dias após a sua publicação. Vou voltar a imagem para mim aqui um pouquinho, só para vocês me verem um pouquinho. Pronto. Então, olha só. Uma vez que a norma, então, ela seja aprovada pelo Poder Legislativo, eu mando o texto da lei, deixa eu pegar um papelzinho aqui só para vocês entenderem, tá? Eu pego o texto da lei que foi aprovado no Legislativo e mando para o Presidente da República. Imagino que eu seja o Presidente da República e eu sancione essa lei. Deixa eu pegar aqui e vou sancionar essa lei aqui, ó. Assinei a lei. Pronto. Sancionei a lei. Essa lei, sancionada, assinada, ela passa a valer a partir de hoje? Antônio, qual é o momento em que a lei passa a ter vigência? A regra geral é que a lei ela passe a ter vigência 45 dias depois de assinada, ou seja, sancionada e publicada. Perfeito? Antônio, mas existem leis que não passam pelo Presidente da República? Existem. Normalmente, leis ordinárias, que são leis comuns, passam pelo Presidente da República. Outras espécies normativas já não passam. Tudo bem? Então, cuidado quanto a essa questão, meus queridos amigos. Tá? Bastante cuidado mesmo. Tá joia? Uma outra questão que eu queria comentar com vocês é a seguinte. Pode ser que no texto da própria lei exista um artigo estabelecendo um prazo maior para que ela entre em vigor. Pode ser, por exemplo, que dentro da própria lei exista a seguinte disposição. Normalmente no fim da lei, tá? Tem um artiguinho que fala assim, esta lei entrará em vigor 180 dias após a sua publicação. Ou o inverso. A lei pode falar assim, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Antônio, imediatamente? Imediatamente. Eu não tenho que esperar 45 dias? Se a lei falar isso, não precisa esperar 45 dias. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Antônio, como é que chama esse período em que a lei espera para ter vigência? Como é que se chama esse período que fica entre a publicação da lei e o início da vigência? Se chama, vocês já devem ter estudado isso em alguma outra disciplina também, se chama vacatio legis. Ou seja, é o período, vou anotar aqui para vocês, compreendido entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor.
é a vacatio, perdão, é o período de vacatio legis. Perfeito? Antônio, tem lei então que não tem vacatio legis? Tem. Tem lei que não tem vacatio legis. Perfeito? Antônio, mas eu estava lendo aqui o artigo 1º da LINDB e no parágrafo 1º diz assim, ó, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Exatamente. Então, como é que a gente vai anotar no nosso caderno? Que em estados estrangeiros é, entre aspas, é quase o dobro do prazo geral. Quase. Porque, meus amigos, 3 meses não se confundem com 90 dias. Eu tenho mês em que tem 31 dias. Eu tenho mês, por exemplo, em que eu posso ter 28 dias. Tudo bem? Então, são 3 meses, não são 90 dias. Se aproximam, mas não são exatamente 90 dias. Tá? Então, coloca aí, ó. Se for lei que valha também no estrangeiro, o prazo geral de vacatio legis será de 3 meses. Cuidado, não são 90 dias, hein? São 3 meses. Perfeito? Se vocês tiverem alguma dúvida, repito, podem me mandar mensagem. Será um prazer responder para vocês essas dúvidas. Tá joia? Antônio, então, uma vez que a lei ela tenha sido aprovada, que ela esteja vigente, a lei ela pode perder a sua vigência? Pode acontecer o chamado término da vigência da lei? Pode sim. Uma lei, ela tem, em regra, caráter permanente. Né? Uma lei é feita para durar, mas ela pode perder a sua vigência. Quando que essa lei perde a sua vigência? A gente vai anotar assim, ó. Embora a lei nasça para ser permanente no tempo, tá? Ela poderá perder a vigência se for revogada. Olha a palavrinha mágica aqui, ó. Revogada. Então, o que faz com que a lei perca a vigência? Revogação. Tudo bem? A lei ela nasce para ser permanente, para durar para sempre. Mas ela poderá sofrer a revogação. Tudo bem? Antônio, mas vamos lá. Não existem leis excepcionais? Não existem leis temporárias? Existem. Normalmente, leis temporárias, elas têm um prazo para terminar. Exemplo, essa lei vai valer por, vou colocar aqui o exemplo para vocês, por 2 meses. Vai ter vigência durante 2 meses. E as leis excepcionais, elas se vinculam a um fato. Exemplo, a lei de combate ao Covid-19. A lei que trata do isolamento social, que trata das medidas de prevenção e etc. Enquanto durar o Covid, esta lei estará vigente. A lei geral da Copa do Mundo, quando a gente teve a Copa do Mundo no Brasil e assim por diante. Antônio, mas na lei do Covid fala que no final do ano as coisas voltam ao normal. Então, meus amigos, mas se estivermos nos aproximando do final do ano e a situação ainda estiver complicada em relação às transmissões, ela será prorrogada. Veja, o que importa é o fato em si, não o tempo, não o tempo. A lei ela se justifica pela existência desse determinado fato. Tudo bem? Ok? Antônio, mas me diga uma coisa, será que é possível que uma lei revogue outra? Exatamente, meus amigos. É normalmente assim que uma lei se revoga. Uma lei mais nova, vou colocar aqui, ó, uma lei posterior, normalmente revoga a lei anterior. Então, lei posterior normalmente revoga a lei anterior. Você deve ter ouvido falar em novo Código de Processo Civil, né? O Código de Processo Civil nosso foi alterado em 2015. O Código anterior era de 1973. Então, um novo Código de Processo Civil, ele acabou substituindo o Código de Processo Civil anterior. Vou colocar aqui, ó, CPC de 2015 revogou o CPC de 1973, o Código de Processo Civil de 1973. Vou colocar aqui como exemplo
para você poder deixar anotado aí no seu caderninho. Tudo bem? Meus amigos, então vocês entenderam que o término da vigência se dá por conta... Deixa eu só colocar como subitem aqui para ficar melhor. Ponto. Pronto. O término da vigência se dá pela revogação, né? Mas será que existem espécies ou tipos de revogação? Vou colocar aqui para vocês, ó, tipos de revogação. Existem sim, tá? Existem sim. Revogação é gênero, tá? É um gênero. Quais são as espécies de revogação ou os tipos de revogação? A revogação se subdivide em, primeiro, vou colocar aqui, ó, letrinha A para você, ab-rogação. O que é a ab-rogação? É quando há, anota aí no seu caderno, ó, a supressão total da norma jurídica anterior, ou seja, da lei anterior. Então, estamos dizendo então que uma lei nova, quando ela substitui completamente a lei anterior, eu tenho a ab-rogação? Sim. Ah, Antônio, então esse exemplo que você deu aqui em cima, ó, do CPC de 2015, né, que revogou o CPC de 73, essa revogação aqui foi, na verdade, uma espécie de ab-rogação, né? Sim, foi ab-rogação. Tá joia? Agora, a revogação ela pode se dar em parte, ou ser parcial, que é o que nós chamamos de derrogação. Deixa anotadinho no seu caderno. Ó. Derrogação nada mais é do que uma supressão de parte da norma jurídica anterior. Vocês vão perceber no vademecum, tá? Vocês vão perceber no vademecum o tempo todo que algumas leis elas têm um taxado sobre elas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Na própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, existem artigos, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Que tiveram alterações. Deixa eu descer aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês. Existem artigos que tiveram alterações, tá vendo? Ó? Ou inclusões. Se havia algum outro artigo no lugar, esse artigo ele foi derrogado. Vejam quantas anotações azuis nós temos aqui na lei. Tá vendo? Então, são as alterações que foram feitas pelas leis anteriores. Vejam essa partezinha aqui comigo, ó. Revogado pela Lei 12.036, então esse parágrafo 2º do artigo 1º, ele não existe mais. Que espécie de revogação aconteceu com esse parágrafo 2º? Ocorreu a, deixa eu voltar aqui no caderninho para você ver, ó. Ocorreu a derrogação. Tá joia? Então, vou colocar aqui para você, ó, exemplo, lá na LINDB mesmo, artigo 1º, parágrafo 2º. Tá joia? E o exemplo da ab-rogação, CPC novo de 2015, que abrogou o CPC anterior de 1973. Tá joia? Ok? Tudo bem? Além disso, meus amigos, quando eu falo em revogação, tá, então, além de nós falarmos aí de abrogação, derrogação, né, como tipos ou espécies de revogação, nós precisamos entender quais são os dois critérios. Vamos anotar aqui, ó, dois critérios. Quais são os dois critérios que conduzem a essa revogação? Então, dois critérios que conduzem à revogação, ou seja, que levam à revogação de uma norma. Antônio, mas como assim dois critérios? Ué, duas situações, duas pequenas análises que nós temos que fazer que levam à revogação. Primeiro critério é o que nós chamamos de critério hierárquico. Critério hierárquico. Vamos lá. Qual que é o critério hierárquico? É simples, ó. Uma norma jurídica só pode revogar outra norma se pertencer à mesma, colocar assim, ó, se pertencer ao mesmo plano hierárquico ou for de plano hierárquico superior.
Antônio, como assim? Eu não entendi. Deixa eu voltar a imagem para mim só um pouquinho. Ó. Olha aqui para mim. Ó. Uma norma jurídica superior, ela pode revogar uma que está abaixo dela. A que está abaixo dela não tem força para revogar a norma superior. É essa a lógica. Ah, Antônio, então eu entendi. Quem está em cima pode revogar a norma de baixo. É isso? É. Por exemplo, se a Constituição Federal for mudada e ela trouxer novas regrinhas, novos princípios, as leis que estão abaixo dela podem não ser recebidas pela nova Constituição? Podem, porque a norma superior foi alterada. Tudo bem? Ok? Cuidado com essa questão aí, tá joia? Antônio, e a segunda parte desse critério hierárquico é que norma de mesmo patamar pode se revogar? Pode. Então uma lei ordinária pode revogar uma outra lei ordinária. Tudo bem? Isso é plenamente possível. Tá joia? Então esse é o primeiro critério. É o chamado critério hierárquico. Vou colocar aqui em sublinhado para vocês o critério hierárquico. E o segundo critério, que normalmente conduz, que leva a uma revogação, é o critério cronológico. Antônio, como assim o critério cronológico? É fácil. A norma, deixa eu tirar do sublinhado aqui agora, a norma jurídica nova revoga a antiga. Meus amigos, isso veio lá do direito grego, que por sua vez foi copiado pelos romanos. É o princípio de que lei posterior revoga lei anterior. É a história de que a lex posteriori derogat lex anteriori. Isso veio lá do direito grego, foi copiado pelos romanos, e como a nossa matriz ela é romana, a matriz jurídica é romana, chegou até nós este critério cronológico. Tudo bem? Ainda sobre a revogação. Tá? Ainda sobre a revogação. Nós temos uma revogação, vou colocar assim para vocês, ó, do jeito que eu falei. Ó. Então, ainda sobre a revogação. Nós podemos ter uma revogação que se chama revogação expressa. O que é revogação expressa? Pelo amor de Jesus, não tem nada a ver com rápida. Tá? Não tem nada a ver com rápida. Expressa no sentido de você expressar, exprimir. Então veja, pode ser que a lei nova, ela expressamente indique qual lei ela está revogando. Então colocar assim, ó, se a lei nova indica qual lei está revogando, vírgula, de forma expressa, ter-se-á a revogação expressa. Perfeito? Mas nós podemos ter também a chamada revogação tácita. O que é essa revogação tácita? Olha, meus amigos, vou ser até um pouco óbvio aqui. Tácito é aquilo que não é expresso. É aquilo que você entende pelo contexto. Tudo bem? Ok? Antônio, me dê um exemplo. Te dar um exemplo. Ó. Imagine que seja o seu aniversário. E você chama o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Pergunta assim, fulano, você vem ao meu aniversário? Sabe o que seu amigo fala para você? Ele fala assim para você, eu tenho um compromisso hoje à noite. E o seu aniversário seria hoje à noite. Ele respondeu se vem ou não? Não respondeu diretamente. Mas pelo que você entendeu, se ele já tinha um compromisso para a noite, muito provavelmente esse compromisso não será o seu aniversário. Então você subentende, pelo contexto, que ele não vai. E é algo nesse sentido que nós temos que entender para falarmos de revogação tácita. Às vezes a lei ela não fala expressamente sobre quais outras leis ela está revogando, mas a nova lei ela é incompatível com a norma anterior. Então a nova lei ela se torna incompatível com a norma anterior. Nesse caso, a norma anterior ela foi revogada tacitamente. Então vamos lá? Olha só. Se a nova, vamos anotar assim no caderno, se a nova norma
não for compatível com a norma anterior, esta será, esta o quê? Ó? Anterior. Tá? Quando eu uso essa palavrinha esta aqui, eu estou me referindo diretamente ao elemento final da frase anterior. Tá bom? Então, olha só. Se a nova norma não for compatível com a norma anterior, esta será revogada. Permanece a norma nova, que é compatível com a norma. Tudo bem? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, tem ainda uma última questão que eu queria comentar com vocês, rapidamente, que diz respeito à vigência da lei no espaço. A vigência da lei no espaço. Antônio, o que é essa história de vigência da lei no espaço? Isso nada mais é do que o campo, vamos escrever assim, ó, o campo de abrangência territorial da lei. Quando nós estudamos as classificações das normas jurídicas, nós vimos, por exemplo, que norma federal se aplica no país todo, estadual dentro do âmbito do respectivo Estado-membro, exemplo, São Paulo, Minas, etc. Municipal só dentro do território do município, exemplo, Lorena, uma lei municipal de Lorena só se aplica a Lorena. Eu não posso aplicar, por exemplo, a Guaratinguetá. Tá? Então, a vigência da lei no espaço nada mais é do que o campo de abrangência territorial daquela determinada lei. Tá? Então, a lei, ela se limita, vou colocar aqui para vocês, ó, a lei se limita em relação ao espaço em que será aplicada. Seja, vou colocar assim, ó, seja em nível nacional, estadual ou municipal. Exemplo, a lei de Lorena, vou colocar assim, ó, lei de Lorena, ou seja, municipal, se aplica em Lorena. Então, a lei feita em Lorena se aplica em Lorena. Tudo bem? Além disso, além disso, meus amigos, quando falamos da vigência da lei no espaço, tudo aquilo que for considerado como extensão do território, vou colocar aqui, ó, extensão do território nacional, também será objeto de aplicação da lei. Talvez você já tenha estudado em direito penal sobre a aplicação da norma penal em algumas situações, seja em aeronaves, embarcações, etc. São hipóteses de extensão do território nacional e hipóteses em que se aplica a lei brasileira. Então, sejam águas territoriais, mar territorial, ilhas, aviões, navios, as embarcações brasileiras, nacionais, território de embaixada, etc., subsolo, atmosfera, tudo isso é extensão do território nacional, tá bom? Essa extensão nada mais é do que o princípio, você deve ter estudado isso como princípio, tá? É o chamado princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. Ou seja, local onde se aplica a lei brasileira. É o princípio da territorialidade. Tudo bem? Ok? Então, tudo que for considerado como território nacional terá como objeto a aplicação da lei brasileira naquele determinado território. Tudo bem? Perfeito? Então tá bom. Na próxima aula, meus amigos, nós continuamos então essa nossa matéria. É um prazer estar sempre com vocês aqui na aula. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.